Não dá para entender o que está acontecendo com o Brasil sem compreender os neopentecostais. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. יש מנהג יהודי קדום, שכשעוברים ליד מנזר או ליד כומר יורקים. אפשר להסכים או לא להסכים, אבל כאשר יורקים לצד, אני לא חושב שזה מבטא... יש גם מנהג יהודי, כל מנהג יהודי קדום אנחנו חייבים לקיים, תגיד? לא, זה לא העניין, זה לא העניין. העניין הוא למה להפוך את זה לעניין פלילי. Adoram Israel porque eles adoram o livro sagrado dos judeus, o Velho Testamento. Os patriarcas judaicos do Antigo Testamento são a maior referência hoje dentro das igrejas. Não mais o Cristo, porque o Cristo não fala em dinheiro. O Cristo não fala em barganha, em negociação. Você dá no templo para Deus e Deus te dá uma espécie de negociação que privilegia os do templo. O Cristo não prega prosperidade e o Cristo não dá lucro para o templo. Jesus não prega nada disso, então eles adoram os judeus, porque a Bíblia dos crentes, o Velho Testamento, é judaico, que, segundo Jesus e os seus discípulos, caducou. Em Jesus não existe templo, nem dogma, nem livro sagrado, nem lugar santo. E, portanto, não há como controlar o povo sem lugar santo, sem livro sagrado e sem sacerdote para mediar, supostamente, a relação entre pessoas e o Deus dessas pessoas. Por isso que Jesus é preterido em relação ao Estado judaico. O Estado judaico está acima de Jesus. A igreja, convenientemente, adota para si os regimentos caducos dos judeus para controlar pessoas e fazer disso instrumento do lucro. Por isso que a igreja, contrariando Cristo, ela é capitalista e meritocrata. A meritocracia da igreja é o merecimento da bênção por meio da barganha. Você está no templo, faz barganha com Deus, é abençoado em detrimento dos que estão fora do templo e, uma vez abençoado, não tem responsabilidade em relação aos que sofrem, porque os que sofrem não merecem, porque escolheram não estar no templo onde Deus está. Deus estar em um lugar contraria Jesus, que atribuiu como sendo lugar de Deus, morada de Deus, templo de Deus, o ser humano. O Deus deles está no templo e fora deles. Por isso que eles não têm Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tampouco é servido por mãos humanas. Mas eles são os servos de Deus. Porque ser servo de Deus é estar no templo. E estar no templo é ser controlado por um sistema que tira dinheiro e exerce poder, inclusive político, sobre as pessoas. Eles não abrem mão daquilo porque aquilo lá alimenta a ganância deles. E a referência deles passou a ser esses caras. Esta semana alguém citou o Deuteronômio em uma postagem minha, dizendo que era perigoso demais eu falar contra os crimes cometidos por Netanyahu, porque eu estaria falando contra Deus, e que aquele que abençoa Israel é abençoado. Eles pensam que o Estado de Israel é a religião judaica. Eles não entendem que a religião judaica, os judeus ortodoxos, não aprovam a guerra. Tanto que são reprimidos pelo Estado judaico, que é político. Então eles pensam que o Estado é de Deus. Eles não conhecem a própria Bíblia que eles adoram, porque Jesus não deu importância à sua genealogia. Ele mesmo disse que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que ouvem o que ele ensinou: amar ao próximo, repartir, dar a outra face. Esse Jesus não os interessa, porque esse Jesus não aprecia armas, não impõe pela força,
não obriga ninguém a segui-lo. O eu está dividido entre o belicismo judaico da Bíblia, onde Deus manda que eles eliminem os inimigos quando conquistavam cidades, e a lei do amor de Jesus, que acolhe, que não discrimina, que não julga, que não exclui, que a todos respeita e a todos ama, independente da ideologia ou do pensamento. Aliás, eles não estão divididos porque já escolheram o controle, o poder, o dinheiro, o autoritarismo vertical, a exclusão, a eliminação do diferente, em detrimento do Cristo. Do Cristo só lhes serve, lhes basta um nome para ser usado magicamente para conquistar egoisticamente benefícios dentro de um capitalismo assassino e excludente. Jesus não serve dentro dessa mentalidade que eleva uns, dá importância a uns pelo que este tem e possui, em detrimento daquele que nada tem. Porque se nada tem, no mínimo, é um infiel, um desviado, um desigrejado e, portanto, merecedor de todo sofrimento. E se não sofrerem suficientemente, eles passam a odiar a Deus, que não deu àquele a quem eles desprezam a devida punição. É ódio que substitui o amor. É poder e ganância que substitui Jesus. E por isso dão razão ao que Netanyahu diz. E acredito, inclusive, que aquela região da Palestina foi dada por Deus aos judeus e, portanto, os palestinos não têm direito àquilo. E eles apoiam a guerra porque não têm empatia e não têm Cristo em si mesmo. Porque, tendo Cristo, eles abominariam aquela violência contra inocentes por pura empatia, ainda que isso contrariasse o Deus judaico da Bíblia. Porque a própria Bíblia, no Velho Testamento, mostra que Moisés, que também está um pouquinho fora de moda, entrou em conflito com Deus quando Deus disse que destruiria aquele povo. E Moisés disse: se for destruir a eles, risque o meu nome, se torne meu inimigo, esqueça que eu existo. Por empatia. Agora, os cristãos não têm empatia porque não têm Cristo. E não tendo Cristo, o Deus judaico é muito conveniente, porque valida a violência que eles trazem deles mesmos, o desejo de destruir aquele que não faz parte do mesmo grupo. As igrejas judaico-cristãs se apropriaram do Velho Testamento por conveniência, principalmente as leis cerimoniais que têm relação ao templo judaico que foi destruído, que não mais existe, como o dízimo, por exemplo. E usam o texto de Malaquias, que é uma advertência aos sacerdotes que estavam roubando do templo, para dizer que as pessoas que não dão dízimo para o lugar ali que eles constituíram como sendo sagrado, a casa das paredes, onde eles se reúnem e dizem que ali é a casa de Deus, uma blasfêmia absoluta, considerando o que Cristo diz em relação ao ser humano ser o templo. Você, em Cristo, conforme Jesus, é o templo. Não existe um lugar sagrado para você levar a oferta. Mas eles se oportunizaram dessa lei cerimonial para fazer dinheiro. Por isso, nesse ímpeto de fazer dinheiro, eles invejam o judeu rico e atribuem a riqueza do judeu a Deus. Pouco importa os crimes de Netanyahu. O que importa é conquistar. Essa moda da teologia da prosperidade, que Edir Macedo foi um grande precursor no Brasil, da barganha com Deus, e depois Malafaia, aquele que era crítico da teologia da prosperidade, quando ainda era assembleiano, antes de dar o golpe e abrir aí a sua própria igreja, a Assembleia de Deus, vitória em Cristo. A vitória em Cristo é uma analogia de se usar Cristo para se ter vitória. E essa vitória é a vitória financeira. Teologia anticristã da prosperidade. Eles amam Israel porque eles não são cristãos. São judaicos cristãos. Uma hidra esquizofrenizada pela ambiguidade que existe entre ser judeu e ser cristão, no sentido bíblico, antigo, ultrapassado e caduco.
Eles amam o povo judeu porque odeiam a Jesus. Amam os ensinos ultrapassados e caducados, segundo Jesus, que trouxe a lei do amor, porque a lei do amor, da renúncia, de se doar ao outro, de ser templo de Deus, não é conveniente.